Olá, eu sou o Lucas Buchili, mediador de leitura do projeto Amores e Desamores, a Família na Literatura. É um projeto que se propõe a pensar a família e a instituição família em obras literárias da nossa literatura nacional e estrangeira. A gente teve a oportunidade, durante o percurso desse projeto, de se relacionar com clássicos da literatura universal, mas também com obras de autores e autoras contemporâneos, e isso nos deu muita satisfação, muito bem-estar também em poder revisitar obras que nos marcaram, né, durante a nossa trajetória como leitores que somos. Hoje, em especial, eu vou dividir com vocês um conto da Edla Van Steen. Ele está numa coletânea feita pelo Ítalo Morricone, nesse livro, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, editado pela Editora Objetiva. E eu escolhi esse conto para agora, para ler e compartilhar um pouco as minhas impressões com vocês, porque eu gosto de pensar em como esse conto vai olhar para a instituição família, como que essa instituição pensa os corpos no coletivo, em contraponto como a personagem que essa mãe, que também se torna, né, que também carrega em si a instituição mulher, a instituição mãe, como que essa personagem vai se relacionar com o coletivo da família e com a sua própria individualidade. Enfim, eu vou ler e aí na sequência eu falo um pouco sobre as outras impressões que esse conto me provoca. Diz assim: intimidade. Para mim esta é a melhor hora do dia, Emma disse, voltando do quarto dos meninos. Com as crianças na cama, a casa fica tão sossegada. Só que já é noite, a amiga corrigiu, sem tirar os olhos da revista. Emma agachou-se para recolher o quebra-cabeça esparramado pelo chão. É força de expressão, sua boba. O dia acaba quando eu vou dormir. Isto é, o dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias. Não está certo? Descobriu um sapato sob a poltrona. Pegou-o e, quase deitada no tapete, procurou o par embaixo de outros móveis. Não sei por que a empregada não reúne essas coisas antes de se deitar. Empilhou os objetos no degrau da escada. Afinal, é paga para isso, não acha? Às vezes é útil a gente fechar os olhos e fingir que não está notando os defeitos. Ela é boa, babá. O que é mais importante? Emma concordou. Era bom ter uma amiga tão experiente. Nem precisa ser da mesma idade. Deixou-se cair no sofá. Bárbara, muito mais sábia. Examinou-a a ler. Uma linha de luz dourada valorizava o perfil privilegiado. As duas eram tão inseparáveis quanto os seus maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, acreditasse quem quisesse. Tão gostoso ambas no hospital? A semelhança física teria contribuído para o perfeito entendimento? Imaginava que fossem irmãs, muitos diziam, o que sempre causava satisfação. O que está se passando nessa cabecinha? Bárbara estranhou a amiga. Só doente pararia quieta? Admirou-a. Os cabelos soltos caídos no rosto escondiam os olhos cinza, azuis ou verdes conforme o reflexo da roupa. De que cor estariam hoje? Inclinou-se. Estão cinza. Emma aprumou o corpo. Pensava que se nós morássemos numa casa grande, vocês e nós... Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera a ideia. Pegou o isqueiro e acendeu 2 cigarros, dando um a Emma, que agradeceu com o gesto habitual. Aproximou o dedo indicador dos lábios e soltou um beijo no ar. As crianças brigariam o tempo todo. Novamente, a amiga tinha razão. Os filhos não se suportavam. Discutiam por qualquer motivo, ciúme doentio de tudo, o que sombreava o relacionamento dos casais. Pelo menos podíamos morar mais perto, então. Emma terminava o cigarro. Que preguiça!
Se o marido estivesse em casa, seria obrigada a assistir à televisão, porque ele mal chegava e ia ligando o aparelho, ainda que soubesse que ela detestava sentar que nem múmia diante do aparelho. Levantou-se repelindo a lembrança. Preparou uma jarra de limonada. Por que todo aquele interesse de Bárbara na revista? Reformulou a pergunta em voz alta. Nada em especial. Uma pesquisa sobre o comportamento das crianças na escola, de como se modificam as personalidades longe dos pais. No momento em que Emma depositava o refresco na mesa, ouviu-se um estalo. Porcaria! Meu sutiã arrebentou. A alça? Deve ter sido fecho. Ergueu a blusa. Veja. Bárbara fez várias tentativas para fechá-lo. Não dá. Quebrou para valer. Emma serviu a limonada. Depois passou a mão pelo busto. Você acha que eu tenho seios demais? Claro que não. Os meus são maiores. Está brincando. Emma sorriu e bebeu o suco em goles curtos, ininterruptos. Duvida? Pode medir. De sutiã não vale, argumentou. Vamos lá em cima. A gente se despe e compara. Aproveitou a subida para recolher a desordem empilhada. Fazia questão de manter a casa impecável. Bárbara pensou que a amiga talvez tivesse um pouco de neurose com a arrumação. Emma acendeu a luz do quarto. Comprou lençóis novos? Mamãe mandou de presente, chegaram ontem. Esqueci de contar. Não são lindos? São. A velha tem gosto. Emma disse enquanto se despia em frente ao espelho. Bárbara imitou-a. É muito bonita. Emma reconheceu. Cintura fina, pele sedosa, busto rosado e um dorso infantil. Porém, ela não perdia em atributos, igualmente favorecida pela sorte. Louras e esguias seriam modelos fotográficos, o que entendessem em se tratando de usar o corpo, não é, Bárbara? Decididamente perdi o campeonato. Em matéria de tamanho, seus seios são maiores do que os meus. A outra admitiu, confrontando. Carinhosa, Emma acariciou as costas da amiga, que sentiu um arrepio. O que não significa nada, de acordo? Deu-lhe um beijo. Credo, Emma, suas mãos estão geladas e com esse calor é má circulação. Coitadinha. Bárbara esfregou-as vigorosamente. Você precisa fazer massagem e exercícios. Assim. Abria e fechava os dedos, esticando e contraindo na palma. Experimente. Eram tão raros os instantes de intimidade e tão bons. Conversavam sobre as crianças, os maridos, os ciúmes da semana. Davam-se maravilhosamente. Bárbara suspirou e se dirigiu à janela. Viu telhados escuros e misteriosos. Ela adoraria ser invisível para entrar em todas as casas e devassar aquelas vidas estranhas. Costumava diminuir a marcha do carro nos pontos de ônibus e tentar adivinhar segredos nos rostos vagos das filas. Isso acontecia nos seus dias de tristeza. Alguma coisa, em algum lugar, que ela nem suspeitava o que fosse, provocava nela uma sensação de tristeza inexplicável, igual a que sente agora. Uma tristeza delicada de quem está de luto. Por quê? Que horas são? Emma escovava o cabelo. Imagine, 11 horas, tem que sair correndo. Que pena. Não sei por que fui pensar em hora. Fique mais um pouco. É tarde, Emma. Tchau. Não precisa descer. Ora, Bárbara, deixa disso. Levou a amiga até o portão. Boa noite, querida. Durma bem. Até amanhã. Emma examinou atentamente a sala, a conferir, pela última vez, a arrumação geral. Reparou na bandeja esquecida sobre a mesa, mas não se incomodou. Queria um minutinho de... Ela apreciava tanto a casa prestes a adormecer. Apagou as luzes. A noite estava clara, cor de madrugada. Pensou, sentando no sofá. Um sentimento de liberdade interior brotava naquele silêncio. Um sentimento místico, meio alvoroçado, de alguém que, de repente, descobrisse que sabe voar. Por quê?
Esse é o conto, então, Intimidade. Eu fico muito provocado com esse conto porque tem muitas coisas que me chamam a atenção, assim. Primeiro, uma crítica a uma retratação, né, de uma parcela burguesa da sociedade que ainda compreende algumas relações de trabalhos que, no meu ponto de vista, são um pouco equivocadas, né? Mas aqui eu estou falando de um lugar bastante pessoal, sobretudo quando elas vão mencionar, né, a função da funcionária que trabalha com os cuidados da casa, e aí você percebe uma certa... Eu percebo, né, falando aqui do meu ponto bastante subjetivo, me soa um pouco agressivo essa relação de sujeição que ela atribui à empregada doméstica. E aqui a gente já tem um primeiro ponto, né? São duas mulheres amigas, intimamente ligadas pela história delas, pela história de amizade que elas construíram, pela semelhança das circunstâncias. Então os maridos também são amigos, os filhos nasceram no mesmo dia, enfim, né? Mas essa mesma empatia e reciprocidade, elas não aplicam a outra mulher, que é a empregada doméstica. Mas saindo um pouco, né, desse foco de discussão que me parece ir para um foco um pouco mais social, né, uma provocação mais social que o conto traz, e tentando me ater aqui às relações de família, que é o que o projeto se propõe a pensar também, esse lugar, né, de ser mãe, mulher, esposa, traz para essa personagem um conjunto de obrigações com cuidado, de obrigações com zelo e de obrigações com a própria estética do seu corpo, né? Do que se espera do próprio corpo, que me parecem muito violentas essas obrigatoriedades, assim, porque fica muito evidente para mim que essas duas personagens estão implorando por uma relação mais íntima e honesta consigo mesmo, com os seus próprios desejos, com as suas pulsões de mulher, independente dessa mulher ser mãe, né? Onde está a Emma, onde está a Bárbara antes da figura materna? Em que momento essas mulheres se perderam delas mesmas para assumirem posições do feminino que são posições impostas por um núcleo familiar tradicional? E esse encontro, né, esses raros encontros com as suas intimidades se dão dentro dessa circunstância que o conto nos apresenta. Esses encontros com a intimidade se dão em raros momentos de exaustão, quando os maridos já não estão em casa, as crianças já estão dormindo e elas, exaustas, se permitem lançar sobre esse corpo o cansaço. E é um cansaço que não é só físico, é um cansaço de um corpo que precisa responder a demandas sociais, a demandas de uma família tradicional que incumbem para essa mulher condições de vida que muitas vezes distanciam essa mulher dela mesma, né? E aí aqui a gente tem no conto, né, essa relação com o seio, o tamanho do seio e essa brincadeira delas se despirem, ir até o quarto e uma medir o seio da outra. Se por um lado, dependendo da maneira que se lê, se for uma maneira bastante machista, inclusive, pode soar uma conotação até sexual do ponto de vista machista da leitura. Do meu ponto de vista, que acredito ser um pouco menos afetado, né, por esse machismo estrutural ao qual estamos todos submetidos, infelizmente, esse momento, né, essa cena dessas duas amigas se tocando, me chamam a atenção porque me parece muito honesto o contato que elas têm com o próprio corpo, com o seu feminino, com a sua intimidade e com esse corpo mais naturalizado, né? Menos condicionado às demandas da família. Então é isso, assim.
Deixo como indicação de leitura o Conto Intimidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse livro, Editora Objetiva, e espero que vocês tenham gostado um pouco dessa provocação. Um abraço.